Salve os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Fique à vontade. Eu quero que externar a Deus a minha gratidão por mais essa oportunidade de poder fazer menção da sua poderosa e bendita palavra, assumir mais uma vez o altar para poder fazer exposição bíblica. Para mim é sempre uma honra, para mim é sempre um privilégio e uma alegria. Melhor ainda é retornar a essa casa para, junto dos irmãos, poder adorarmos a Deus. Eu estava com alguns dias dessa semana disponível, entrei em contato com a Ana e prontamente ela já agendou uma data e aqui estou eu junto com os irmãos para poder ministrar uma palavra. Abaixo de Deus, a minha gratidão e os meus agradecimentos à Ana, que sempre com muito carinho me recebe aqui. Muito obrigado, Ana, uma amiga querida. Que Deus siga abençoando você sempre, tá? A todos os amigos aqui presentes, Wesley, a Pâmela que chegava de viagem, né? Então aí, até com o semblante um pouco mais alegre. Que Deus abençoe muito vocês. E siga abençoando vocês sempre. Viu, Wesley? Muito obrigado pelo carinho sempre, pela recepção. Vocês são incríveis. Carinho, Giane, que Deus abençoe vocês. Ao pastor Jeremias também na sua ausência. Deixo aqui registrado meu carinho por ele também. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. E o versículo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. Está escrito assim: Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então se levantou e voltou a Ramá. Eu vou ler mais uma vez. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E você diz amém? Amém. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido, que vai tratar, ou que vai ser tratado aqui no capítulo 16, não é nada mais e nada menos do que a unção de Davi como rei de Israel. Sabemos que Deus, Ele vai fazer uma substituição. Deus, Ele acha por bem fazer uma mudança na liderança de Israel. E aqui no capítulo 16, nós vamos ver quem foi que Deus escolheu para poder assumir, para poder substituir Saul, que na época reinava sobre o povo de Israel. Há um questionamento na mente de algumas pessoas ainda acerca de quem escolheu Saul como rei. Sabemos que Saul, ele foi um grande rei de Israel. E quando a gente se depara com as coisas erradas que ele passa a fazer, e uma vida totalmente distorcida que ele agora segue e decide seguir,
a gente procura, de certa forma, defender a Deus. Defender como, Josafá? Justamente nesse questionamento. Alguns vão dizer que quem escolheu Saul como rei foi Deus. Outros vão dizer que quem escolheu Saul como rei foi o povo. E eu já vi amigos chegar até mim e dizer: Josafá, quem escolheu Saul como rei foi o povo. E eles, certos do que estão falando, eles abrem a Bíblia no capítulo 10 do mesmo livro de 1 Samuel, versículo 17. Eu não sei se a sua Bíblia tem ênfase, o título, mas a minha tem. E o título do capítulo 10, versículo 17 é: o povo escolhe Saul como rei. Baseado no título, eles tiram a conclusão de que o povo é quem escolhe e quem levanta Saul como rei. Mas quando você vai deparar, quando você vai meditar, quando você vai ler o capítulo 10, do verso 17 ao 27, você vai ver que, na verdade, o que Samuel vai fazer é apresentar para o povo o homem que Deus havia escolhido. Meu Deus. Não há dúvidas de que quem escolheu Saul como rei foi o próprio Deus. Saul, ele era um bom homem. No momento em que Deus escolhe ele, a pedido do povo, ele era um bom homem e tinha um bom coração. Deus, ele cria uma situação lá no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel e faz com que Saul se encontre com Samuel. E nesse encontro, Samuel revela para Saul o que Deus tinha preparado para ele. E quando Saul, ele entra dentro da casa onde Samuel está, Deus fala: este é o homem que eu escolhi para ser capitão sobre o meu povo. E aí então, Samuel revela isso para Saul. Aí lá no capítulo de número 9, ou melhor, perdão, lá no capítulo de número 15, e o versículo de número 11, olha o que Deus vai falar para Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Observe que Deus escolhe ele para ser rei do seu povo, porque o povo, lá no capítulo 8, pedia para Samuel como rei: Samuel, nos dê um rei, nos constitua um rei, assim como toda a nação tem. Então Samuel, ouvindo isso, ele vai levar o pedido do povo para Deus. Deus ouve a oração do seu povo e atende o pedido deles e constitui Saul como rei. Só que ele vai por um caminho tortuoso. Ele vira as costas para Deus, passa a ter uma vida promíscua, e Deus passa a ter nojo de Saul. No capítulo 15, versículo 11, Deus vai dizer para Samuel: ó Samuel, eu arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Então Deus já tinha dito para Samuel o seu nojo, o seu repúdio de ter Saul como rei sobre o seu povo. Mas Samuel, ele acreditava na mudança de Saul. Samuel, ele acreditava numa transformação na vida, no coração, na postura de Saul. Prova disso, no capítulo 16, onde nós lemos, no versículo 1, Deus vai dizer assim para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Olha a pergunta de Deus. Deus, ele fala: até quando? Esse até quando de Deus me faz entender que Deus, ele já não tinha mais paciência de suportar e de ver Saul reinando sobre o seu povo. Esse até quando de Deus me faz entender também que Samuel acreditava na mudança e ele ia procrastinando. Não, Senhor, deixa para depois, calma, vai mudar, vai ser transformado. E Deus percebeu que essa mudança não ia acontecer. Deus percebeu que Saul não ia mudar. Então Deus, injuriado, vai dizer: Samuel, até quando?
havendo eu o rejeitado. Deus fala uma, Deus fala duas, na terceira Deus não quer conversa. Deus não quer saber, Deus já está decidido. E vai continuar a sua fala dizendo: enche o teu vaso de azeite e vem. Porque enviar-te a Jezreel belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Deus já tinha escolhido, Deus já tinha separado alguém para poder substituir Saul. Eu corro para a gente poder ir embora cedo e você entender o que Deus tem para nós aqui essa noite. Samuel vai até a casa de Jessé e você conhece o texto, você conhece a passagem bíblica. A referência ela é conhecida. Todos os filhos de Jessé passam diante dos olhos de Samuel. E de todos os filhos que passam, um chama a atenção, que é Eliabe, porque ele tinha um porte de rei, tinha perfil de rei. Então Samuel fala: é esse? Não tem como, é ele. Aí Deus fala assim: não Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deus sabia quem era Eliabe, então não tinha como dar uma oportunidade dessa para alguém que era orgulhoso como ele. Deus sabia, se desse aquela oportunidade de Eliabe se tornar um rei, não ia dar certo. Então por isso Deus fala: eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, olho para o coração, porque Deus conhece o coração. Acabaram-se os jovens? É a pergunta que Samuel faz após a rejeição de Eliabe. Acabaram-se os mancebos? Aí alguém se lembra e Jessé fala: não, ainda falta o menor, e ele está no campo apacentando as ovelhas. Pois bem, mande-o chamar, porque ninguém vai se assentar na roda da mesa antes que ele chegue aqui. Davi está fazendo o que ele mais amava fazer, cuidando de ovelhas. Davi está fazendo o que ele fazia com prazer e com todo o seu coração, cuidando de ovelhas. O que Davi não sabia é que ele estava prestes a receber uma oportunidade que ia mudar para sempre a vida dele. O que Davi não sabia é que Deus tinha um projeto, um plano traçado para a vida dele que nem mesmo ele imaginava. Ele estava ali no canto dele, fazendo o que ele fazia todos os dias de forma excelente, cuidando de ovelhas. Alguém chega e fala: Davi, o profeta Samuel está lá em casa, mandou te chamar e disse que ninguém vai participar do banquete enquanto você não chegar lá. Samuel, aguardando a presença de Davi, Davi então vai até a casa dele, e no que ele pisa a planta do pé dentro de casa, eu vou na calma para você poder entender. Quando ele pisa a planta do pé dentro de casa, Deus brada no ouvido de Samuel e fala: este mesmo é, unja-o. Deus revela então para Samuel o homem que ele havia escolhido para poder reinar sobre o seu povo. E aí entra o versículo de número 13 que nós lemos aqui. Ele vai pegar um vaso de azeite, irmão, não é um vidrinho de azeite, é um vaso de azeite. Porque quando Deus quer envergonhar, Ele envergonha. Mas quando Deus quer honrar, Ele sabe muito bem como nos honrar. Ele pega um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi, na presença dos seus irmãos. Irmãos esses que não tinham uma convivência pacífica com Davi. E eles têm que ver Davi sendo ungido a rei ali, através daquele profeta. Aqui eu vejo duas gerações. Aqui eu vejo duas gerações. A primeira geração é a geração que está em evidência. É a geração que está nos status, que está na fama, que estão sendo vistos. E a segunda geração que eu vejo é a geração que está no anonimato, que não é visto, que ninguém conhece e que muito menos é lembrado. E sabe qual é a diferença? É que eu vejo uma geração que está em evidência, mas que Deus já rejeitou há muito tempo. E em contrapartida, eu vejo uma outra geração
que está no anonimato, só que Deus está dizendo: essa geração me agrada, essa geração eu aceito. Porque o fato de estar em evidência não significa que é de Deus. O fato de ser usado por Deus não significa que é aprovado por Ele. Eu vejo uma geração que está em evidência. Eu vejo uma geração que está na mídia. Eu vejo uma geração que está em todos os cartazes. Mas a minha preocupação é: e a vida, será que está no altar? Porque nem não é só o fato de estar em evidência que significa santidade. E tem muitas pessoas que Deus já rejeitou há muito tempo. Está em evidência, está sendo visto, está pregando em todo lugar, está cantando em todo lugar. Só que Deus, lá do alto dos céus, o desejo dele é vomitar essa pessoa. Meu Deus! Glória a Deus! Porque diante das câmeras, em cima do altar, dentro da igreja, há uma pessoa que até parece ser exemplar de Deus. Só que lá fora leva uma vida totalmente oposta daquilo que mostra dentro da igreja. E eu sinto o temor de Deus nesse altar. Aleluia! E Deus já rejeitou essas pessoas. Deus já rejeitou essa geração. E o questionamento, Wesley, que surge, o questionamento, Karine, que surge, o questionamento, Jane, que surge na mente de alguém é: como pode Deus usar alguém com a vida dessa maneira? Como que pode Deus usar alguém como este ser humano com a vida que ele leva? Porque talvez ninguém saiba, mas você sabe a vida que o ser humano leva. Você sabe o que aquelas pessoas faz. Você sabe qual é o caráter daquela pessoa. No altar é uma bênção, o fogo desce, Deus brada, só que você conhece, você sabe. E o questionamento que surge na sua cabeça é: como pode Deus usar alguém dessa maneira? E durante muito tempo foi o meu questionamento para Deus. Esses dias, ministrando essa mensagem, acabou o culto, o rapaz veio chorando, me abraçou e falou: Josafá, que mensagem, chorando. Que palavra! O meu questionamento é, e foi aí que surgiu essa aplicação que eu estou falando aqui agora. Ele disse: Josafá, não entendo, porque eu conheço diversos amigos pregadores, cantores, que eu conheço a vida que eles têm fora do altar. E eu tenho que ver eles cantando, pregando, fogo descendo, todo mundo rodando, sapateando uma graça. E a pergunta que eu faço é: como que Deus usa um ser humano desse? E eu que estou aqui pagando preço no anonimato, com a vida no altar, nada acontece. Aí Deus falou comigo: porque você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. Glória a Deus! Aí você vai entrar num mérito que a gente vai falar sobre dom. E o dom Deus dá. O dom Deus dá. Tudo isso acontece por causa do dom. Deus usa por misericórdia e pela misericórdia. A palavra que eu prego para vocês agora salva todos vocês que estão me ouvindo. A mensagem que eu prego agora pode levar vocês para o céu aqui, se por acaso de repente acontecer um arrebatamento. Você vai para o céu, mas a mensagem que eu prego para você, ela não me salva. Meu Deus! Vou falar de novo. A mensagem que eu estou pregando salva a sua alma. Meu Deus! Mas eu posso perder a minha. Josafá, me explica isso, que deu um nó na minha mente, eu não consigo entender. Não explica. Porque a mensagem que eu estou pregando, sabe por que ela salva? Porque você está ouvindo e você está recebendo, e talvez na medida que Deus está falando, você já se arrependeu. Aí Deus conhecendo o teu coração, voltando agora, tu sobe. Aleluia, Jesus. Só que Deus sabe a vida que eu levo fora do altar. Eita, Jesus. Porque a mensagem que eu prego é verdadeira, só que a vida que eu levo é mentirosa. Meu Deus, que isso? A mensagem que eu prego é verdadeira, só
Então te salva, mas não me salva. E aí a gente vê uma geração que está em evidência, está nos cartazes. Você entra no perfil social da pessoa, é a agenda de 1 a 31 no mês, e viaja para cá, viaja para lá, e prega aqui, prega lá, canta lá, e você fala, nossa, é uma bênção. As fotos que você vai ver são pessoas chorando, vindo no altar, é o fulano suado, com dedo de profeta, você fala, é homem de Deus, porque ele está mostrando o que ele quer que você veja. Só que Deus sabe como é a vida dele e a vida dela fora do altar. Aleluia. E a gente vive um tempo que as pessoas acham que Deus ele é bobo. As pessoas estão vivendo como Ofni e Finéias. Lembra dos filhos de Eli? Se relacionavam com mulheres na frente do templo. Não estavam nem aí para nada. A fama chegou no ouvido de Eli. Aí Eli vai repreender os filhos. Meus filhos, a fama de vocês que chega aos meus ouvidos não é boa. Então mude. Só que Eli demorou para falar. Eli demorou para repreender. Eles já tinham entrado no automático. Sabe o que eles faziam? Entravam dentro do templo e tocavam nas coisas que eram santas, sem um mínimo de temor, e saíam do culto, e viviam uma vida de pecado. Deus vendo tudo isso, Eli demora para falar, e quando ele vai falar, os filhos nem ouvem a repreensão do pai, não dão ouvidos à repreensão do pai. Sabe qual foi o resumo da história? Morre o pai, morre o filho, e a glória se vai de Israel, porque é esse o salário, essa é a consequência. Deus vai dando corda, vai deixando, mas Deus, ele sabe muito bem aonde estabelecer um limite. Então vai errando quando você quiser, vai achando que Deus não está vendo. Não fez nada até hoje, então não vai fazer mais. Olha a mente. E eu vejo uma geração que está com a mesma postura e o mesmo comportamento de Ofni e Finéias. Existe um canal no YouTube que eu sou muito edificado. E aí, conversando com um amigo recentemente, eu falei para ele, você precisa me levar lá. Você precisa me levar lá que eu quero conhecer, eu quero ver de perto. E, irmão, é de edificar ao ponto de eu chorar vendo vídeos. E chorar, sentir Deus, a presença de Deus, sabe? Não é um choro de tristeza, é um choro de gratidão, sabe? Sentindo Deus. Você tem que me levar lá. Você sempre está por lá mesmo? Me leva um dia. Josafá, se você soubesse a cachorrada que é nos bastidores, você nem queria ir. Eu falei, é nada. Não é. Porque eles só mostram o que eles querem que você veja. São até bênçãos de Deus, cantam, pessoas são edificadas, mas a vida fora do altar. Eu falei, não é. Porque a gente fica surpreso, a gente fica admirado, porque a gente não espera que uma pessoa que a gente tem como referência, que a gente se inspira, que a gente sente Deus, vá cair a esse ponto. Verdade, que isso? Que a gente não acredita quando a gente descobre. Recentemente um amigo pegou um celular e falou, Josafá, olha aqui, vou te mostrar um vídeo. Ele usou uma palavra sarcástica, falando assim, olha ali, ó, os vasos que você fala que é referência. Quando eu vi o vídeo eu não acreditei. É nada. Continua vendo, vai ver o vídeo aí, tá vendo? E aí, então na revoada. Não vou nem falar revoada gospel, porque para mim revoada gospel é todo mundo lindo numa pizzaria, no cantinho do açaí, né? Como foi da última vez. Revoada gospel. É a bênção. Falando de Deus, brincando, dando risada. Mas a revoada que eles davam era diferente. Copão de uísque na mão, e se eu falar, você nem acredita quem era, e deixa pra lá essa história. Quando eu vi, eu não acreditei.
Você ri, mas é sério. Aí vi um, vi outro, vi e falei, não é possível. Aí, ó, os caras que você fala que é referência aí, ó. Aí, ó, onde estão lá. Um copão de uísque na mão. Aleluia. E aí você vai na rede social do ser humano, irmão, é crente até. Tanto. E aí o pior é que você se espelha no ser humano desse. Porque você não sabe a vida que ele tem falando no altar. Aí são dois sentimentos que eu tenho. Primeiro, eu não devo me inspirar em ninguém, me espelhar em ninguém. Porque toda vez que eu me inspiro em alguém, eu descubro uma palhaçada. Toda vez que eu vejo alguém como uma referência, que eu falo bem para as pessoas, a pessoa vai e erra. Aí é ser humano. Mas não é um erro assim que aconteceu de repente, é um erro que a pessoa vinha errando. Só que aí por um deslize vai e se torna público. Aí não tem o que fazer. Então enquanto não se torna público, vai errando, vai fazendo, vai. E essas pessoas perderam o temor há muito tempo. Existe um pastor em Goiânia que ele cometeu um adultério e foi preso. A igreja dele triplicou depois que ele apareceu na televisão. Pela lógica, deveria todo mundo sair, né? Escândalo. Nossa, meu pastor fez isso. E a igreja fechar. Não, fechar não. Triplicou ao ponto do templo se tornar pequeno e ter que abrir outro em Brasília, maior do que já estava. A pergunta é: onde está Deus? Talvez o juízo de Deus está justamente nesse crescimento. Glória a Deus. Talvez o juízo de Deus está no crescimento que essa pessoa está tendo. Porque Deus dá a oportunidade de se arrepender no primeiro andar. Se não se arrepender no primeiro, cai lá no 20º. Porque ainda Deus dá a chance de se arrepender. Não vá pensando que Deus ele se faz de bobo. Não vá pensando que Deus ele está ignorando. Pelo contrário, Ele está guardando tudo que a gente tem feito, principalmente essas pessoas. Porque temor passa longe. Pô, estão só 25 anos de idade. E eu me lembro. Quando eu ia para o monte, ainda bem jovem, ali com meus 11, 12, 13 anos, irmão, eu tinha medo de ir para o monte. E por que medo, Josafá? Você sabe. Com medo de Deus usar alguma irmã lá em cima e vir. Eu te vi. Pensaste que ia passar ileso. Você imagina a cena. Se prepara, porque eu conserto e vai. Quem quer? Não quer. Então falava de, se tratava de monte, não, pera lá, o negócio é sério. Então vamos consagrar aí uma semana inteira sem pecar nem no pensamento, para chegar lá tranquilo, a consciência limpa. Porque o medo de ser exposto, o medo de ter o pecado exposto era grande. E não estou falando de pecado, de pecadão não, tá? A gente tinha medo, temor fazia com que a gente não fosse. Hoje, irmão, eu prefiro ficar em casa, orar na igreja. Porque você vai para um lugar como esse, você pega uma retaliação sem você querer. Por causa de pessoas que sobem lá com a vida desconcertada. Porque o temor, passando longe, desconhecem a palavra temor. Então entra no automático. Entra no automático como? Recentemente, quem me acompanha no Instagram, na rede social, viu o que eu postei e me deu vontade de ouvir um louvor antigo do cantor Samuel Mariano, que ele canta: é tempo de voltar. Aí eu estou ouvindo esse louvor e sentindo Deus. Antes dele começar a administração, ele conta um testemunho, talvez você já tenha ouvido.
E ele fala que chegou numa fase do ministério dele, que ele só viajava para um lado, viajava para o outro, e ele entrou no automático. No automático como? Ele mesmo fala que deixou de orar, deixou de consagrar, deixou de buscar a Deus, e usava a técnica. E ele dizia que mesmo não se consagrando, mesmo não orando, a agenda estava vindo, os convites estavam chegando, as viagens acontecendo, CD sendo gravado, sendo lançado, todo mundo comprando, mesmo não consagrando a vida. E aí um pastor que eu admiro, chamado Eliseu Rodrigues, ele fala uma frase que mudou a minha mente. Pregando num evento muito conhecido de pregadores, ele fala: existem pregadores que deixam de usar a unção para usar a técnica. Deixam de usar a unção e ser usados pela graça para poder usar a técnica. E como que é deixar de usar a unção para ser usado na técnica? Ou usar a técnica? É perceber que na unção você não está sobressaindo, nada está acontecendo, então quer saber? Eu vou pela técnica. Eu vou usar palavras e jargões que vai chegar no emocional daquela pessoa. E aí deixam a graça de lado, deixam a unção de lado e passam a usar a técnica. E aí quando você deixa de usar a unção, de ser usado pela graça e passa a entrar no automático, ou de usar a técnica, você passa a entrar numa vida de robozinho, de automático. Porque você percebe que mesmo não orando, Deus está te usando. Você percebe que mesmo não buscando a Deus, mesmo não indo para a consagração, Deus está te usando. Isso te faz entender que você não precisa consagrar. Porque os convites estão chegando e entrando no automático. Por causa do teu dom, você se perde. Meu Deus. E aí você passa a fazer coisas que talvez quando você não tinha o dom, você não fazia. E muito cuidado para que o seu dom não torne a sua exclusão na eternidade. Conheço muitos pregadores jovens da minha idade, até mais novos do que eu, que têm uma agenda carregada de compromissos. Mas eu sei quem é a pessoa fora do altar. Eu vou falar ou nada. Porque eu sei que talvez o juízo de Deus está exatamente no crescimento. Talvez o juízo de Deus está na oportunidade mesmo. Porque o que Deus ele não faz é deixar isso passar despercebido. Saul é prova disso. Deus disse: eu já rejeitei, eu não quero mais. Porque tem pessoas que acham que se não for elas, não vai ser ninguém. Não, porque se eu não reger, não vai reger ninguém igual eu. Não, porque se não colocar eu para assolar, ninguém vai assolar igual eu, e Deus não vai descer no ambiente. Não, porque se eu não estiver envolvido, Deus não vai fazer. Quem disse que Deus precisa de mim e de você? Ah, Josafá. Porque a partir do momento que você passar a viver uma vida promíscua, ilícita, errada, Deus ele tem alguém para te substituir e me substituir. Posso falar? Pode ser alguém que faça um trabalho até melhor do que a gente. Aleluia. Não somos insubstituíveis. Verdade, Pai. Lembra lá quando ele ia se preparar? Tinha 7.000. Não quero mais. Tudo bem, você não quer? Tem 7.000 que não se dobrou. Então sempre que você não quiser, ou sempre que você quiser levar uma vida errada, Deus vai sempre ter alguém para colocar no meu e no seu lugar. A cobrança vem e o boleto é Verdade, Pai. caro. Meu Deus. Você deve o painel, deve lá a Renner, deve, sei. Aí você, de tanto receber ligação, você vai lá, coloca para recusar a ligação. Quer essa cobrança? Essa cobrança você pode até evitar. Meu Deus. A dívida caduca. Aí esquece da tua dívida. Mas essa daqui não. Essa daqui,
o boleto chega És fiel, e Pai. a dívida é cara. O pagamento vai ser caro. Aí Deus me traz essa noite para alertar você, Glória para a abrir Deus. a tua visão. Glória a Deus. Se arrependa enquanto é tempo. Glória a Deus. Só você sabe o que você faz que não agrada a Deus. Só você sabe o mau costume, ou o hábito, ou o vício que você tem. Deus não se agrada. E você sabe que é justamente aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que faz com que num culto poderoso todo mundo sinta a Deus, menos você. Você sabe. Deus escolhe Davi como rei. Eu te pergunto, eu quero que você me responda só se você souber. Davi foi um homem perfeito, sim ou não? Não. Ele pecou, sim ou não? Sim. Vai ver a diferença. A diferença de Saul e Davi é porque Saul ele entra no automático. Vai pecando, pecando, pecando. Na visão dele, Deus não está fazendo nada, está deixando, nada aconteceu. Só que Deus estava anotando tudo. Só que Davi também errou. Porque nós somos seres humanos e a gente erra. Se eu perguntar se você pecou hoje e você disser que não, mentiu só de falar que não pecou. Somos exatamente. Mas a diferença está aqui. Davi, ele era para ter ido para a guerra, lutar. Só que ele decide tirar folga. Ele decide descansar. E no momento de folga, no momento de descanso, ele é tomado de uma distração. Ele passa pela entrada do palácio. Ele dá aquela olhada assim para fora e ele, opa, peraí. E vê uma mulher tomando banho. Aquilo gera nele prazer. Eu preciso dela. Chama Batseba. Se relaciona com Batseba. E aí ele comete um pecado violento. E aí Davi ele é muito estrategista. Porque ele se relaciona com Batseba. O que ele faz? Bom, eu vou pedir para Urias descansar amanhã. E aí nesse descanso, né, eu sei que ele vai querer se relacionar com a esposa dele. E aí nessa relação, né, se vier um filho é dele. Olha a estratégia de também. Só que Urias, ele não queria ter relação, porque ele queria estar forte e preparado para a guerra. E ele sabia que se ele tivesse relação, isso pode surtir até como um engraçado, mas ele sabia que se ele tivesse a relação, ele ficaria fraco. Então ele decide não se relacionar para a guerra do dia seguinte. Aí Davi fala, eu preciso fazer alguma coisa, porque aí, usando um português claro, aí ele entraria num B.O. muito grande. Vem cá, soldado, quando vocês forem para a guerra, estou parafraseando para que você possa entender o texto com clareza. Coloca Urias como o primeiro diante de todos. Deixa ele na frente. Porque qual era a estratégia de Davi? A primeira flecha que eles lançaram, pega ele, ele morre e está tudo tranquilo. Homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu para reinar sobre o seu povo. Olha a mente maligna, por causa de uma distração que ele tem numa tarde que ele decidiu descansar. Glória a Deus. Então eu já quero aplicar algo. 2022 sem distrações. Eu creio. Vai para a Glória a guerra. Deus. Porque um dia que você tira para descansar é um dia que você tira para ser distraído, ser pego na distração e ficar fraco para a guerra. Então coloca Urias na frente dos soldados, porque a primeira flecha que vem pega ele, ele morre e está tudo certo. E não é que deu certo mesmo?
Urias morre, e talvez você não saiba, mas Urias era o melhor soldado de Davi na guerra. Urias era o homem que respeitava e honrava Davi como rei e por ser quem ele era. Honrava ao ponto de falar: não vou me relacionar com a minha esposa, porque eu preciso estar preparado para a guerra de amanhã, porque Davi precisa de mim. Aí Davi se relaciona com a esposa do... Então são dois, né? São dois pecados: o pecado de adultério e o pecado de homicídio. Mas Josafá, ele não matou. É verdade, ele não matou. Mas eu não sei você, tá? A minha visão, o meu entendimento: pior do que aquele que mata é aquele que manda. Ele preferiu não sujar as mãos dele de sangue, mas ele é o maior culpado. Urias morre. Quando isso acontece, sabe o que Davi sente no coração? Vazio. A alma vazia. Mas sabe o que ele faz? Salmo 52. Vai se lançar no pó e na cinza. O vazio que ele sente na alma, ele sabia que não ia ser um banquete com amigos que ia satisfazer. Ele sabia que o vazio que estava dentro da alma dele não ia ser Batseba que ia preencher. Ele sabia que o vazio que estava dentro da alma dele, nada que ele tinha como seu poder iria satisfazer. Ele sabia que a única coisa que iria preencher o vazio da alma dele era a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Salmo 52, verso 11. Não me lances fora da sua presença. Glória a Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. É a oração que Davi faz. Davi pede perdão para Deus por causa do pecado que cometeu. Pasmem, as senhoras e os senhores, Deus perdoa Davi. Isso não nos dá a credibilidade e a legalidade de pecado, mesmo que não seja tão grave quanto o de Davi. Deus, ele perdoa, mas fala assim: ô Natan, vai lá e entrega um recado para Davi, fala que eu perdoo o pecado dele, mas fala para ele também que a espada não sairá de dentro da casa dele. Ou seja, ele terá uma consequência, porque para todo pecado cometido existe uma consequência, na medida do seu pecado. Aí sabe qual é a diferença de Davi e Saul? É que Saul peca e não se arrepende. Davi peca, se arrepende e me mostra qual foi o outro momento que ele pecou. Me aponta qual foi o outro momento que Davi pecou. Davi nos dá uma lição. O segredo é se arrepender e não tornar a fazer de novo. Porque se você faz de novo, você não vai ter mais o desejo de se arrepender. E aí quando você peca e não tem mais o desejo de se arrepender, irmão, pode largar Deus, porque sua alma já está entregue. E não é a Deus não. Você pecar e não ter mais o sentimento de se arrepender, Verdade, Deus. E eu fecho minha Bíblia para encerrar, porque eu aprendo com Davi que eu preciso ser uma pessoa diferente e melhor todos os dias. Glória a Deus. Não justifique o seu erro baseado no erro de outros. Ah, mas por que você faz isso? Ah, mas fulano também faz pior. Não justifique o seu erro baseado no erro de outros. Glória a Deus. Pelo contrário, veja o erro do outro como um motivo para você não errar, para você não cair no mesmo erro. E quando eu vejo essas coisas, porque quando eu penso que acabou, sempre aparece algo novo, eu falo: eu não posso fazer parte desse movimento, eu não posso sentar nessa mesa, eu não posso ter esse tipo de amizade, porque só de eu estar perto, eu já sou difamado e já sou mal visto por quem conhece as pessoas que eu estou andando, por mais que eu não faça errado. Então eu prefiro andar sozinho. Eu prefiro estar no anonimato e ser aceito por Deus do que estar em evidência e rejeitado por Ele. Prefiro ter minhas poucas agendas, meus poucos contatos, mas Deus olhando para mim, se agradando, do que
dia eu estar em evidência, com a agenda lotada, pregando todo dia, com diversas oportunidades, e Deus diz assim: ó, eu tenho um nojo de você. Meu Deus. Eu desejo vomitar você. Você pode trair o seu esposo durante o dia, você pode trair a sua namorada, o seu esposo durante o dia, e à noite você entregar, e Deus te usar. Deus te usar para curar, Deus te usar para abençoar as pessoas. Só que durante o dia você estava numa vida errada, e à noite Deus te usar no culto. Só que aí um dia a gente vai ter que prestar conta. Verdade, Deus. No seu nome eu preguei, no seu nome eu curei, no seu nome eu salvei, no seu nome. É verdade. Mas e as promessas e os mandamentos sobre ser fiel? E a sua esposa? Porque nesse dia, e aí a gente vai ter que prestar conta. Então não vale a pena. Não vale a pena Glória a Deus. ter uma vida aqui e ter uma vida oposta lá fora. Verdade. Não adianta você ouvir uma mensagem como essa que confronta a sua carne e você chegar em casa ou amanhã você esquecer e começar a fazer tudo errado de novo. Isso aí está no automático. É você fazer sem se arrepender. Porque você quer fazer, porque te dá prazer. Eu estava seguindo uma página no Instagram e quem vai saber, uma mansão aí, né? Estava seguindo uma mansão, com umas risadas e tal. Toda vez que eu abria meu Instagram, eu via coisas que eu não queria ver. Eu falei, não dá. Não tem cabimento. Não tem como. Aí a pessoa, minha esposa, pega o celular lá, abre meu Instagram e fala, que é isso? Qual a explicação que eu vou dar? Então não está me edificando, pelo contrário. Está me fazendo pecar. Está me fazendo criar algo na minha mente que eu não quero, mas eu vou criar. Então se me faz pecar, eu arranco, eu corto, eu paro, eu me afasto, eu tiro, dou follow, dou dislike. Sim, porque não me edifica. Pelo contrário, me afasta de Deus e me prejudica no meu relacionamento com Ele. Então que você possa sair daqui com esse entendimento. É muito melhor você ter uma vida no anonimato, mas agradar a Deus, do que Deus te colocar em evidência, mas Ele te rejeitar. Verdade, Deus. Nem tudo que dá certo Deus está no meio. Verdade, Pai. Nem sempre ser usado por Deus é ser aprovado por Ele. Seja usado pela graça e não pela misericórdia. Como assim, José fala? Porque se você tem uma vida diante de Deus, uma vida positiva, uma vida totalmente exemplar, Deus não vai te usar por misericórdia, Deus vai te usar pela graça. Então eu prefiro ser usado pela graça, não pela misericórdia. Então me usa pela graça. Então que você possa abandonar isso, que você possa, um mau costume que você tem, que talvez você sabe que te afasta de Deus, e Davi sabia o que tinha afastado ele de Deus, o que tinha tirado o Espírito Santo dele, ele sabia, e ele vai pedir perdão para Deus. Imagina você fazendo uma oração para Deus e falando quem você de fato é. Deus, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Eu fico ouvindo essas músicas de funk todo dia. Nossa, se o pastor Jeremias soubesse, se minha líder soubesse, à noite eu vou lá, canto na mocidade, e vou lá e dou saudação, mas meu Senhor, os vídeos que eu vejo, nossa, eu sou isso, Deus, eu sou esse cara, mas eu não quero ser mais a partir de hoje. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus ele vai te ajudar. Aleluia. É como o homem da mão mirrada. Eu paro agora, senão Jean vai contar para o pastor Jeremias, ele nunca mais me chama. O homem da mão mirrada, ele apresenta a mão esquerda para Deus, é a mão que está sã, é a mão que está limpa, né? Aí Jesus fala assim, não é isso que eu quero ver. Não é só as qualidades que eu quero ver. Não é o seu estado perfeito. Não, então por favor, tira essa mãozinha de dentro da blusa.
Porque é a mão mirrada que eu quero ver. Glória a Deus. É a mão que está cheia de pecado que eu quero ver. Me apresenta ela. Aleluia. Porque eu quero curar ela. Olha o que Jesus quer Glória a fazer. Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então apresenta para Deus sua mão mirrada. Eu sei que até para fazer uma oração como essa, a gente deve até sentir vergonha de falar para Deus. Entenda, a mão mirrada é aquilo que te faz pecar. A mão mirrada é aquilo que te afasta de Deus. A mão mirrada é aquilo que faz com que Deus fique nojo de você. Senhor, te apresento hoje aqui essa mão mirrada minha. Eu não quero mais dela. E eu não tenho dúvidas de que Deus ele vai honrar você. Ele é fiel. Seja usado pela graça e não pela misericórdia. E não seja como Saul, que estava em evidência, todo mundo bajulando, mas Deus tinha rejeitado. Seja como Davi, mesmo que no anonimato, mas Deus se agradando. Porque mesmo no anonimato, agradando a Deus, Deus ele faz se tornar em evidência. E foi o que aconteceu com Davi. Glória a Deus. Coisa linda. Diante do anonimato, a rei de Israel. E foi lembrado e é lembrado até o dia de hoje. Quando você olha para a bandeira de Israel, você vê a estrela de quem? De? Até hoje é lembrado. O maior rei que Israel teve. Mas infelizmente teve uma manchinha, teve um erro, mas ele se arrependeu e Deus perdoou. A consequência teve, porque a gente sempre vai ter a consequência do nosso pecado. Mas o importante é que ele foi perdoado. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. De resto, você se arrependeu de todo o seu coração, Deus ele perdoa. Você errou até hoje, dia 28 de janeiro de 2022, até hoje você errou. Até hoje você escreveu a sua história, até hoje você manchou, fez o que você quis até hoje. E você tem, a partir de amanhã em diante, um livro em branco para escrever uma nova história e fazer tudo diferente. Então faça diferente. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus ele vai te honrar e você vai se alegrar na presença de Deus. Deus tem muito mais para te oferecer e para te dar do que o diabo tem. Verdade, Pai. Amém? Se coloque sobre os seus pés e eu encerro agora. Posso fazer uma oração, irmão? Eu encerro fazendo essa oração. E talvez você conheça alguém que tem essa vida errada. Não seja mais essa pessoa. Josafá, você pregou, mas graças a Deus essa mensagem não é para mim. Amém. Continua assim. Continua sendo fiel a Deus. Continue sendo esse vaso. Continue sendo esse instrumento de Deus na terra. Esse exemplo, essa referência. E pega essa mensagem para quando um obstáculo surgir, uma tentação vier, você se lembrar. E você não cair no laço e não cair no erro. Querido Deus, eterno Pai.